Você já parou para pensar por que parece que quanto mais você trabalha, menos sobra no fim do mês? Tipo assim, você rala, rala, rala e no final, nada. A conta bancária continua vazia, os boletos continuam chegando e a vida segue numa espécie de loop eterno. Parece uma esteira. Você anda, 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 mas continua parado. É como se o sistema tivesse sido desenhado para te manter sempre ocupado, mas nunca livre, nunca rico, nunca no controle. E se eu te dissesse que isso não é um acidente? Pois, é o Robert Kiyosaki, autor do clássico Pai Rico, Pai Pobre, escancarou isso com todas as letras. Trabalhar duro não é o caminho para ficar rico. E eu sei que isso pode soar estranho, até revoltante. Afinal, a maioria de nós cresceu ouvindo exatamente o contrário. Seja esforçado, trabalhe duro, chegue cedo, saia tarde, estude bastante, arrume um bom emprego e se aposente com segurança. Só que ninguém te conta que essa fórmula aí só funciona para manter o sistema rodando, não para te libertar dele. E aqui já vai o primeiro chacoalhão. Você foi treinado para ser um empregado, desde criança, desde a escola. Te ensinaram a obedecer, seguir regras, decorar e repetir. Mas ninguém te ensinou a pensar sobre dinheiro, ninguém te ensinou sobre ativos, investimentos, fluxo de caixa, renda passiva. E sabe por quê? Porque isso não interessa ao sistema. Um empregado que só sabe obedecer é fácil de controlar. Mas alguém que entende o jogo do dinheiro? Esse é perigoso para o sistema. Pensa comigo. Se trabalhar muito fosse o segredo da riqueza, os pedreiros seriam milionários. As faxineiras estariam comprando imóveis, os garis estariam indo para Dubai. Mas não estão, porque o trabalho físico, o esforço bruto, não gera riqueza. O que gera riqueza é o conhecimento sobre como o dinheiro funciona. É a estratégia. É o jogo invisível que os ricos jogam e do qual a maioria nem sabe que existe. Nesse ponto aqui, já deixa o like se você está começando a enxergar o tamanho da manipulação. Isso aqui é libertador, mas também é incômodo. Porque significa que talvez tudo que você acreditava até agora sobre sucesso, riqueza e trabalho estava errado. E calma, não estou dizendo que você deve ser preguiçoso. Não é isso. Mas existe uma diferença brutal entre esforço e direção. Você pode remar com todas as forças, mas se o barco estiver na direção errada, você só vai se afastar mais do destino. Trabalhar duro num sistema que não te favorece é isso. Remar com força na direção errada. O pai rico, como Kiyosaki chamava, fazia questão de mostrar isso para o jovem Robert. Enquanto o pai pobre vivia dizendo para estudar e conseguir um bom emprego, o pai rico falava sobre criar negócios, investir em ativos e construir liberdade financeira. E olha que curioso. O pai pobre era formado professor, funcionário público, cheio de títulos. Já o pai rico não tinha diploma, mas era dono de empresas e sabia tudo sobre dinheiro. Resultado, um vivia contando moedas, o outro contava lucros. Aqui vem uma outra porrada de realidade. Você pode ser o melhor funcionário da empresa, dar o sangue, bater meta, fazer hora extra todo santo dia, mas o dono vai continuar ganhando mais do que você. Sempre. Porque ele entendeu algo que a maioria ignora. Não é sobre tempo, é sobre alavancagem. Enquanto você vende seu tempo, ele constrói sistemas que funcionam mesmo quando ele está dormindo. Se você está pensando, mas eu não quero ser empresário, não tenho cabeça para isso. Calma, não estou dizendo que todo mundo tem que abrir uma empresa amanhã. O ponto é, você precisa parar de vender só o seu tempo. Precisa entender como funciona o fluxo do dinheiro, como investir, como criar fontes de renda que não dependam da sua presença o tempo inteiro. Porque se o seu dinheiro só entra quando você está acordado, trabalhando, você está em perigo. Agora olha que loucura. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, de segunda a sábado, e acha bonito. Tô na correria, tô na luta. Só que essa luta tá te levando para onde de verdade? Tá te aproximando da liberdade ou só aprofundando a escravidão moderna? Porque é isso que é. Uma escravidão disfarçada de progresso. E esse é o momento de parar e refletir.
Se você já percebeu que está dentro dessa corrida sem fim, comenta aí embaixo, quero sair da esteira. Esse simples comentário pode ser o seu primeiro passo rumo à mudança. Porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete, você age. Continuando. Você já notou como o sistema recompensa quem se sacrifica, mas pune quem pensa diferente? A escola valoriza o aluno que decora e obedece. O chefe valoriza o funcionário que não questiona. A sociedade inteira diz que quem se mata de trabalhar é guerreiro, vencedor. Mas quando alguém resolve largar o emprego para abrir um negócio, tentar um projeto, buscar liberdade, a maioria torce o nariz. Tá se achando. Vai quebrar a cara. Melhor garantir o fixo. E por quê? Porque a mentalidade pobre é contagiosa. Ela te cerca. Ela te pressiona. E se você não tiver consciência, acaba sendo engolido por ela. A liberdade financeira começa na mente. É lá que você precisa mudar primeiro. E quer um dado brutal? A maioria das pessoas nunca vai alcançar a independência financeira, porque simplesmente não acredita que isso é possível. Elas acham que trabalhar até os 65, se aposentar com um salário mínimo e contar os centavos no supermercado é normal. Só que isso não é normal. Isso é a realidade fabricada. Isso é o resultado de um condicionamento em massa. Então, o que você pode fazer agora, mesmo que esteja começando do zero? Primeiro, pare de pensar em dinheiro como uma troca por tempo. Comece a pensar em como você pode criar algo que gere valor enquanto você dorme. Pode ser um canal, um infoproduto, um aluguel, um investimento. Não importa. O importante é começar a inverter a lógica. Segundo, aprenda. Leia, estude. Veja vídeos, como esse aqui. O que você não sabe, você paga caro para aprender com a vida. Mas se você buscar conhecimento, você acelera o processo. Terceiro, mude o círculo. Pare de se cercar de gente que só reclama do salário, do chefe, da vida. Comece a se conectar com pessoas que pensam em crescer, em empreender, em criar ativos. Isso muda tudo. Se esse vídeo já está abrindo tua mente, se inscreve agora no canal. Porque aqui não tem enrolação, não tem papo de autoajuda superficial. Aqui é o jogo real da liberdade financeira escancarado, na lata. Então vamos continuar o papo reto sem rodeio. No primeiro bloco a gente já meteu o dedo na ferida. Trabalhar feito louco não vai te deixar rico. Agora bora aprofundar. Porque a real é que o buraco é ainda mais fundo. Sabe aquela história de subir na vida, crescer na carreira, virar chefe, ganhar aumento? Tudo isso é só uma armadilha mais elegante. Um jeito bonito de te manter girando a engrenagem do sistema, mas com um crachá dourado. Vou te contar uma coisa que o Kiyosaki sempre bate na tecla. Não trabalhe por dinheiro, faça o dinheiro trabalhar por você. Parece simples, mas é revolucionário, porque a maioria vive exatamente o contrário, se vendendo por um salário, mês após mês. E aí, quando sobra alguma coisa, o que fazem? Vão lá e gastam tudo em passivo. Celular novo, carro financiado, roupa de marca, jantar caro no sábado à noite para esquecer a vida apertada de segunda a sexta. Enquanto isso, quem entendeu o jogo usa o dinheiro como semente. Planta em ativos, faz ele se multiplicar. E depois de um tempo, os frutos dessa árvore pagam as contas. A diferença é brutal. Um vive correndo atrás do dinheiro. O outro vive enquanto o dinheiro corre atrás dele. Quer ver como isso é real? Imagina duas pessoas, ganhando o mesmo salário. Um gasta tudo em conforto imediato. O outro investe mesmo que pouco em ativos. 5 anos depois, um ainda está preso na corrida dos ratos. O outro já tem uma renda entrando todo mês sem precisar levantar da cama. Um vive dizendo, eu não tenho tempo. O outro tem liberdade para escolher como usa cada hora do dia. É aqui que entra o poder da renda passiva. Kiyosaki fala disso o tempo todo. É o pilar da mentalidade rica, porque quem vive só de renda ativa, seu salário, está a um desemprego de distância do colapso.
Financeiro. Já quem constrói fontes de renda passiva vai ficando cada vez mais livre. E não precisa ser milionário para começar. Pode ser com um aluguel, um canal de conteúdo, uma loja virtual, dividendos de ações. Começa pequeno, mas cresce. Mas tem um obstáculo gigante no meio do caminho: a mentalidade de escassez. A voz na sua cabeça que diz: isso não é para mim. Eu não nasci rico. Esse mundo é só para quem tem contatos. Essa voz é o legado do pai pobre. É o eco do sistema que te treinou para ser submisso. E se você não calar essa voz, ela vai te sabotar para sempre. E olha só que loucura. O medo de perder é mais forte que o desejo de ganhar. Por isso tanta gente se sabota. Prefere a segurança do salário do que o risco de tentar algo próprio. Mas sabe o que é realmente arriscado? Passar 40 anos fazendo algo que você odeia, depender de uma aposentadoria miserável e ver sua vida escorrer pelos dedos sem ter construído nada que te pertença de verdade. Se isso tá mexendo contigo, escreve aí nos comentários. Quero viver de ativos. Escreve com força. Não é só um comentário, é um grito de basta. Um compromisso contigo mesmo de que vai parar de aceitar migalha. Agora vamos falar de outro veneno disfarçado de oportunidade: a promoção no emprego. Quando você recebe um aumento, geralmente vem junto com mais responsabilidade, mais cobrança, mais horas. Aumenta tudo, menos a liberdade. E o pior, seu custo de vida sobe junto. Você ganha mais e gasta mais. A falsa sensação de progresso esconde a verdade. Você só trocou uma coleira por outra mais cara. Enquanto isso, o rico joga outro jogo. Ele não se mata para subir de cargo, ele constrói ativos que pagam seus luxos. Se ele quiser um carro de 200 mil, não junta o salário por anos. Ele cria um ativo que gere R$ 2.000 por mês e financia o carro com o lucro desse ativo. O carro não sai do bolso dele, sai dos lucros dos investimentos. Essa é a diferença entre o pensamento de dono e o pensamento de empregado. E se você ainda acha que isso tudo é difícil demais, é porque ainda não começou. O mais difícil é mudar o pensamento. Depois que a mente vira a chave, o resto vira consequência. Kiyosaki fala isso o tempo inteiro. A única diferença entre uma pessoa rica e uma pobre é como elas lidam com o medo e a ignorância. Não é QI, não é sorte, não é onde nasceu. É como elas escolhem agir diante da insegurança. Aliás, você quer saber um segredo sobre os ricos que ninguém te conta? Eles erram. Muito. Eles arriscam. Eles tomam decisões ruins às vezes. Mas sabe qual a diferença? Eles aprendem com isso. Eles não têm medo de perder porque sabem que a mentalidade rica reconstrói qualquer patrimônio. O conhecimento, a visão e a coragem valem mais que dinheiro no banco. E olha, se você chegou até aqui, é porque você é diferente. A maioria já teria fechado o vídeo, voltado para o scroll infinito e para a distração que emburrece. Mas você tá aqui, absorvendo, se fortalecendo. Então, compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar. Alguém que você sabe que tá na correria, mas merece mais da vida. Agora vamos amarrar tudo com o que talvez seja a maior lição de todas. O tempo é o seu ativo mais valioso. Não é o dinheiro, é o tempo. E se você continuar trocando tempo por dinheiro, vai estar jogando fora o que tem de mais precioso. Um rico compra tempo, um pobre vende o dele. E não se trata só de dinheiro, se trata de vida. O tempo que você passa fazendo algo que não gosta, longe da sua família, sem energia, sem propósito, esse tempo nunca mais volta. Por isso, a liberdade financeira não é luxo, é necessidade. É questão de saúde mental, de dignidade, de viver uma vida que vale a pena ser vivida. E se você ainda não sabe por onde começar, anota aí. Educação financeira básica. Entenda o que são ativos e passivos. Crie uma fonte de renda alternativa, mesmo que pequena. Controle seus gastos com inteligência. Não gaste para parecer rico. Invista para ser livre. Cerque-se de conteúdo e pessoas que te puxem para cima. Invista em você antes de qualquer coisa.
E nunca esqueça, o caminho da riqueza não começa no bolso, começa na mente. Se você muda a forma de pensar, muda a forma de agir, e aí sim muda os resultados. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e marca a notificação em todas, porque esse é só o começo. Toda semana, eu vou te entregar o conteúdo que ninguém te ensina nas escolas. Aqui é mentalidade, rica, escancarada, sem filtro, sem enrolação. Se você ficou até o fim, comenta: eu vou vencer esse sistema. Isso me mostra que você está dentro do movimento, que você está acordando, e me motiva a continuar entregando esse conteúdo, de verdade para quem está pronto para mudar de vida.